Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 159, capítulo 14, a Gênese, obsessões e possessões. Então, Kardec assim começa dizendo, pululam em torno da terra os maus espíritos. Olha só para você ver, já começou, né? Isso aqui que Kardec acabou de dizer aqui, né? Que eu acabei de ler aqui, Kardec nos presenteia. Pululam em torno da terra os maus espíritos. Aí faz parte do assunto, faz parte do tema. Eu não sei se você sabe, mas para que nosso Senhor Jesus Cristo nascesse aqui na Terra há 2000 anos atrás, foi preciso que uma pleia de espíritos superior, olha só para você ver como que são as coisas, hein? Arquitetos siderais, espíritos de escola, espíritos elevadíssimos, para que nosso Senhor Jesus Cristo nascesse aqui na Terra, há 2000 anos atrás, foi preciso que essa falange de espírito viesse e retirasse aqui da atmosfera da Terra mais de 2 bilhões de espíritos tenebrosos, espíritos de todas as espécies, malignos, nas áreas as quais eles viviam. Os arquitetos siderais vieram e retiraram mais de 2 milhões da atmosfera da Terra, para que esses espíritos, ou melhor, para que as energias desses espíritos não interferisse na boa nova que traria Jesus a todos nós. Mesmo, olha para você ver, mesmo Jesus nas condições de Jesus. Agora, esses 2 milhões de espíritos, eles, de certa forma, vamos dizer assim, eles eram empecilho para o Cristo? Não. Não. Esses 2 milhões de espíritos, eles eram, sim, empecilho a nós, que há 2000 anos atrás, naquele momento, quando o Cristo aqui à Terra esteve, lá também nos encontrávamos. Fomos contemporâneos do Cristo, há 2000 anos atrás. Então a misericórdia de Deus, do Pai, é tão grande, que sabendo que o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, viria, né? E que ele nos delegaria a boa nova, para que não interferisse na nossa evolução
essas energias deletérias, negativas, para que essas energias não interferissem no nosso raciocínio, no nosso bom senso, para que pudéssemos armazenar nos nossos arquétipos os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, porque esses 2 milhões de espíritos, para Jesus, eles não eram empecilho, que Jesus é o mestre dos mestres. Os bons espíritos vieram e retiraram esses 2 milhões de espíritos que se encontravam na atmosfera da Terra. E eles levaram esses espíritos para uma região aqui também próxima à Terra, né, na própria atmosfera da Terra. Eles trancafiaram esses 2 milhões de espíritos na linha do Equador, para que o Sol causticante, de certa forma, desintegrasse partes dos sentimentos negativos desses espíritos, porque eles eram tenebrosos. Às vezes nós comentamos, né, com uns e com outros a respeito de espíritos das trevas e tal. Nós não sabemos o que nós estamos dizendo. Esses obsessores que nós temos aqui junto a nós aqui, isso é obsessorzinho, isso é espíritozinho, não é espírito das trevas nada não. Eles nos amolam igual mosca que fareja a nossa chaga exposta. Nós fornecemos aos espíritos trevosos à nossa volta o que eles desejam. Então eles se alimentam através de nós. Então os espíritos, esses bons espíritos, eles construíram, aliás, fornecendo o material para que esses 2 milhões de espíritos, uma vez lá, né, eles construíssem uma cidade nas trevas, cujo nome suástica. Então, quando se fala em suástica, você se lembra do quê? Dos nazistas, não é? Pois é, aquela cruz dos nazistas. Então, conta-se a história que em cada ponta da suástica havia um líder. Gengis Khan, Ricardo Coração de Leão, Hitler. Hitler foi Hitler foi o último de todos os outros tenebrosos líderes que lá existia, ser trazidos aqui para a Terra para reencarnar, para poder se lapidar. Porque o Pai concede oportunidade a todos os filhos que desviaram um dia e que desvia. O Pai concede oportunidade de redimissão. Não é igual o outro Deus que toca o bicho lá no inferno e pisa no pescoço dele. Não. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele concede a oportunidade de que aquele que cometeu um crime, qualquer coisa assim, contra a justiça divina e contra ele mesmo, que ele se redima. Então, esses seres, se nós pararmos para analisar, esses seres depois, eles permaneceram lá
presos nessa prisão que se chama suástica. Durante 1000 anos eles ficaram presos lá. Só que depois de 1000 anos, eles mesmos encontraram formas de fugir dessa prisão. Luiz, mas tem a ver com o assunto? Tem. Pululam em torno da terra os maus espíritos. Allan Kardec está dizendo aqui, nós não podemos dar sequência sem explicar isso aqui. Então, venceu-se os 1000 anos, eles encontraram um meio de fugir dessa prisão, como aqui na Terra, né? Os meliantes encontram uma forma de fuga. Só que o que eles não sabiam é que em volta dessa prisão existia redomas elétricas que, ao se deparar com aquela redoma fluídica, eles recebiam um choque, que era uma carga elétrica, como se fosse uma carga elétrica tão grande, que eles desmaiavam. E, ao desmaiar, os benfeitores espirituais conduzia eles até os departamentos espirituais. Olha o trabalho que nós damos à espiritualidade maior, gente. Então, os benfeitores espirituais conduziam esses espíritos até os departamentos reencarnatórios, cirurgias e mais cirurgias, tratamento mais tratamento ali, e o bicho lá inconsciente. De repente, e reencarnava eles aqui na Terra, para eles reparar os males cometidos em outras existências. Porque quando se fala de outras existências, a pessoa pensa do Cristo para cá. A pessoa não pensa 70 mil anos antes do Cristo. A pessoa não pensa que ele cometeu desgraças aqui na Terra há 30 mil anos antes do Cristo. 50, 40, 70, 80, 90 mil anos antes do Cristo. Aqui na Terra. É engraçado, né? Nós tratamos a respeito de Nagasaki e Hiroshima em vídeos passados, mostrando quem foram aqueles seres que foram bombardeados pelas bombas atômicas dos Estados Unidos, tanto Nagasaki quanto Hiroshima. Há 70 mil anos atrás, o que eles fizeram, e há 40 mil anos atrás, o que eles fizeram. É interessante. Não vou dizer isso não. Deixa para lá. O nosso trabalho é outro. Então, quando se fala em vidas passadas, a pessoa pensa assim, bom, mas há 5 encarnações atrás, do Cristo para cá, sei que tem. Gente, os 80 mil anos atrás, o que você estava fazendo aqui na Terra? Ou em outros planetas? Porque nós trazemos também de outros planetas para cá dívidas contraídas lá uns com os outros, e que lá nos encontrávamos na prisão reencarnatória lá também, que chama-se encarnação. E reencarnação lá também. E desobediente, fomos trazidos para cá, há 40 mil, há 50, 80 mil anos atrás para cá, já na condição de detento. Então, analise só para você ver esse processo todo. Aí as pessoas, em meio a tudo isso, ele fica analisando, para gente, mas não é possível.
É possível. No entanto, esses espíritos, como já disse, 1000 anos presos lá. Conforme eles iam saindo, recebiam choque natural lá, e aqui na Terra os benfeitores reencarnavam eles aqui. Aí eu te pergunto para você, quem foram esses mais de 2 milhões de espíritos presos nessa cidade das trevas, cujo nome Suástica, criado pelos benfeitores espirituais para não interferir a nossa evolução há 2000 anos atrás, através da boa nova que o Cristo traria e nos delegaria. Quem são esses seres aqui na Terra? Dos 2 milhões de espíritos que foram presos pelos benfeitores espirituais. Aqui na Terra, quem são eles hoje? Ou quem foram eles nos séculos passados, né? Depois de 1000 anos do Cristo. Eles foram os responsáveis por 8 cruzadas. Você já ouviu falar nas cruzadas, você sabe disso. Eles foram responsáveis pelas 8, praticamente quase 9 cruzadas. Milhões e milhões de espíritos morriam ou morreram fisicamente. Milhares de espíritos, criança de 8, 10, 11, 12 anos, eram colocadas na frente daqueles pelotão e eles diziam que estavam recebendo, eles diziam que recebiam ordem, aqueles general, aqueles pessoal todo, tudo espírito das trevas, mas reencarnado. Eles diziam que recebiam ordens de Deus para poder proteger o Santo Sepulcro, que era o túmulo do Cristo. E por isso eles incendiaram aquela região toda e mataram milhões de pessoas por aquela região toda. Terminou-se as cruzadas. Aí veio a Inquisição. A Inquisição, os mesmos espíritos daquela época das cruzadas, eles que montaram toda a Inquisição. Quantos milhões de espíritos morreram na Inquisição? E para fechar, esses espíritos, a maioria deles, aí já é a maioria, vamos pensar assim, cada 100, uns 60 mais ou menos, né? Não vamos generalizar os 100 não, porque muitos se perderam em regiões umbralinas, foi mandado para outros planetas, mas sabemos que das cruzadas, aqueles espíritos, todos das 9 cruzadas, 8, 9 cruzadas, e da Inquisição, uns 40%, uns 20% permaneceram em regiões umbralinas profundas, abismos profundos, que muitas pessoas não sabem o que significa abismo profundo, com todo respeito. Né? Uns 20% permaneceram nessas regiões abismais e mais 20% foi mandado para outros planetas primitivos. Mas aí sobrou 60%. Você sabe quem foram esses aqui na Terra, os 60%? Aqueles que instituíram a escravidão, a escravatura. Esses todos que foram à África e saqueavam os negros e levavam para os seus países para servir, né, os seus mestres,
como se o negro, com todo respeito, como se o negro fosse um animal, né? Como se o negro não fosse ninguém. Então, esses todos que foram servidos pelos escravos, esses todos que foram servidos pelos escravos na época da escravatura, né? Naquela época. Porque você sabe que ainda continua ainda, a escravidão ainda continua até hoje. Mas vamos falar daquela lá primeiro. Então, eram aqueles 60% daqueles espíritos das cruzadas. Então Hitler, ele foi o último líder lá da suástica, que reencarnou aqui na Terra, né, que incendiou a Terra no bom sentido, na Segunda Guerra Mundial. Então, mais de 6 milhões de judeus morreram a mando de Hitler. Só que nós precisamos entender uma coisa. Não morreu ovelha ali. Entenda bem que isso é um estudo. Dentro da lei de causa e efeito, ação-reação, ali era lobo contra lobo. De vidas passadas. Só entende isso que eu estou dizendo quem tem conhecimento da presciência da alma, preexistência da alma. Quem tem conhecimento da lei de causa e efeito, de ação e reação, quem tem conhecimento da imortalidade da alma. Porque quem não tem conhecimento vai pensar que de certa forma, estamos aqui fazendo apologia ao nazismo de forma nenhuma. Nós, vou usar aquele termo, nós abolimos isso, o nazismo da Terra. Isso é contrário aos desígnios de Deus. Mas tentando mostrar que todos aqueles que desencarnaram a mando de Hitler, naquele período, aqui na Terra da Segunda Guerra Mundial, faziam partes todas, né? Esteve com ele lá na suástica. Hitler e todos aqueles comparsas dele, todos aqueles que ele mandou matar mais de 6 milhões de judeus e muito mais outros seres. Você entendeu? Então, olha o nível desses espíritos. Olha o nível de Hitler. Aí você pode me perguntar, mas você pode me dizer assim, mas você ia dizendo que a escravidão ainda não acabou. É lógico que a escravidão ainda não acabou. 100% da humanidade no ano de 2023 ainda continua presas a milhões de sistemas que existem aqui na Terra, criados 50% pela justiça divina e 50% criado pelas trevas que influenciam os líderes dos sistemas a manter a humanidade, de certa forma, presa a sistemas. Ou você vai me dizer que você não encontra-se preso a um sistema? Não, eu não me encontro preso a sistema nenhum. Não? Então tá. A energia que você paga na tua casa e a água que você paga na tua casa, quantos por cento de impostos você paga só na água e na energia? Nossa, eu não havia pensado nisso.
Isso é um sistema. Isso aí é um sistema. Foi imposto sobre você. E você não teve o direito de falar nada. Nós aqui na Terra não significamos nada aos governantes, aos presidentes dos países. Nós não significamos nada. Você sabe qual o nosso significado aqui na Terra? Nós representamos aqui na Terra apenas na condição de um número nas urnas eletrônicas. É para isso que nós prestamos. Então você vai lá e digita um número lá do partido, do candidato seu. Mais nada. Depois disso você não tem direito mais nada. E que democracia é essa? Que você não tem o direito de opinar, de optar, os teus desejos, as tuas vontades não se faz presente. 1 milhão de promessas antes e depois criam ministérios e mais ministérios, sistemas e mais sistemas, e apresenta as gôndolas, e ou você paga ou você morre de fome. E se você não votar, caçam o teu título e você não consegue comprar sequer uma bicicleta. Vamos para o próximo vídeo.